Olá pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando a nossa conexão do dono de empresa. 19 horas. Não está aparecendo para mim. Do dia 9, deixa eu testar aqui. Do dia 9, estamos com problema, temos novamente mais tarde aqui. Você está no dono de empresa, Bi. Mas você me colocou. Estou aqui testando aqui se a conexão tá boa. Luiz já está aí, Arlete já está aí. Vamos testar aqui. Na lupa. Espera um pouquinho só que eu estou buscando aqui com... Tá aí? Pronto. Depois eu te explico aqui. Vamos testar aqui. Cláudia, ótimo. Eu estou aqui no 4G. A conexão tá boa. Vocês estão me ouvindo bem? Você abaixou aí, Bi? Baixei. Você está ouvindo aí? Está conseguindo? Está reconectando, voltando, reconectando. Luiz Francisco Martins, Arlete, está ouvindo bem? Estão todos ouvindo bem? Então tá ótimo. Legal. De novo, obrigado pela presença de todo mundo. E quem já está acostumado a ver a gente, ouvir a gente nas lives, vai ouvir novamente toda a instrução que eu dou, né? Primeiro, vocês me desculpem, a gente está aqui com uma internet forte, mas não necessariamente as coisas vão rolar normalmente, porque a internet ela dá umas caídas e também nesse horário o Instagram está muito lotado. Eu vou estar olhando no computador, que os roteiros estão aqui no computador, tá? Agradecendo a presença de todo mundo, tá? Fábio, obrigado por estar presente também. Orientações. Quem estiver gostando, tem um coraçãozinho, manda coraçãozinho. A gente dá uma enroladinha de 1 minuto, porque até chegarem as pessoas. Quem estiver vendo, para mim tá dando baixa conexão. Coloca no aviãozinho e convida mais umas 5 pessoas, pelo menos, para participar com a gente da live. Façam perguntas, o professor Luiz Binato vai estar aqui para responder essas perguntas para a gente, tá? Então façam perguntas. Nós vamos deixar no ar, vai ficar no ar depois, vocês podem entrar no IGVT aí no Instagram e essa live vai estar no ar, tá? Explicando a Manacá é uma empresa de consultoria e coaching e a gente tem atuado com pequenas e médias empresas e nós temos esse trabalho com o dono de empresa, convidando sempre alguém ou nós mesmos, especialistas em algumas das áreas necessárias para os donos de empresa, fazemos uma live e a gente bate um papo de 50 a 55 minutos a respeito de algo importante para o empreendedor, para o empresário. Eu sou Eduardo Rachid, empresário há 32 anos, com algumas experiências em gestão, com formação em Master Coaching e junto com o Luiz Binato, que eu vou chamar agora aqui para a presença de vocês, nós vamos agora esclarecer algumas coisas em relação à estratégia, planejamento estratégico, motivação para o planejamento estratégico, porque hoje está muito difícil isso, né? Mas vamos lá. O professor Luiz Binato, professor da GV, ele é doutorando, ele é mestre em estratégia e pós-graduado em medicina comportamental. Então é um especialista em comportamento e estratégia. Vou chamar o professor Luiz. Vamos lá, Fábio Luiz. Vindo, professor Luiz Binato. Vamos lá. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom, Edu? Como é que vai? Também. Eu vou bem, e você? Também. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, está ótimo. Estou te ouvindo bem, a conexão está ótima, está tudo ótimo. Maravilha. Já estamos com alguns empresários aí e ao Beleza. longo da live outros vão entrando. E, bem, eu já falei um pouquinho de você, eu gostaria só que você se apresentasse para a gente começar o nosso papo Vamos nessa. habitual. Tá bom. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu sou o Luiz Binato, já ouvi você me apresentando aí, na verdade. A Camila falando que a gente combinou as cores aqui, né? É verdade, né? Eu ouvi você falando, de fato, eu tenho tido a chance de ajudar empresários, executivos e empreendedores a virar o jogo, e muito na questão da estratégia, das ferramentas cognitivas, mas também nas ferramentas comportamentais, né?
que desenvolvi um argumento, né, um modelo, que eu chamo de modelo do pensador, que a gente vai conversar um pouco sobre ele, e quero muito que ao final dessa live os empresários aqui presentes, empreendedores, executivos, estejam muito encorajados a fazer o que tem que ser feito, e não o que gostaria de fazer. Então, Luiz, e eu digo para você o seguinte, eu tenho conversado com alguns colegas empreendedores, empresários, e a ansiedade está muito grande, né? A ansiedade está, assim, fora da curva, né? As pessoas estão muito preocupadas. Estão me ouvindo? Então, né? Estão muito preocupadas, estão tensas, né? E isso atrapalha muito em tomadas de decisão, em planejamento, né? Estão negativas. E então o que ocorre? Eu peguei aqui uma frase tua logo no início aqui do teu site, que eu achei interessantíssima. O futuro não é mais como era antigamente. Sim. E o seu equilíbrio integral está diretamente relacionado à sua capacidade de aprender rápido diante de um modo volátil, incerto, complexo e ambíguo, vivendo uma enorme velocidade de transformação. E isso caiu bem para mim, né? É realmente isso que nós estamos vivendo hoje, né? A nossa capacidade de aprendizado rápido é que vai determinar nosso êxito, não é isso? É isso aí, exatamente isso. A gente vive isso há 150 milhões de anos. A capacidade de aprendizado é que faz algumas pessoas ou alguns animais permanecerem, existirem e outros se extinguirem. Isso serve para todo tipo de espécie, humana, empresário, empreendedor, executivo. Então, ou as pessoas se adaptam, aprendem rápido a lidar com o mundo novo, ou vão ficar para trás. Então, Luiz, mas antigamente, olha o que acontece com o empresário, e o que eu observo muito hoje com o empresário principalmente que eu tenho mais contato, de pequena e média empresa. Sim. Foi construído por grandes escolas um padrão de pensamento de como você gerenciar a tua empresa, quais seriam as melhores estratégias, quais as melhores ferramentas. E, de repente, tudo isso desmorona que nem um castelo de areia na praia. E para a gente reconstruir isso, está um pouco complicado. E eu vejo que você colocou algumas coisas aqui no seu o modelo do pensador, a questão dos resultados. Isso. Nós pensamos sempre, quando falamos em resultados, e eu vou esticar um pouquinho a pergunta para que você adelongue na resposta. Tá bom, fica à vontade. A gente pensa sempre nos nossos resultados financeiros, né? Imediato. E isso que está causando temor em muita gente, não obter esse resultado financeiro imediato. E poucas pessoas estão percebendo que o resultado que ele precisa ter é um resultado integral agora, não só o financeiro. O financeiro será o resultado de toda essa transformação que ele fizer integralmente. Exatamente. É isso mesmo? É exatamente isso, Eduardo. A gente tem que... esse momento é um momento de provação para muita gente, não só empresários, mas para todos os humanos, né? Na medida em que, num certo sentido, tudo que a gente faz na vida é para gerar um resultado. Você não vai brincar com a sua neta por nada. Você quer gerar um resultado. Você ficar feliz, ela ficar feliz. Então, o resultado não é necessariamente um número que você mede quantitativamente. Também é um número que você mede qualitativamente. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte. Aquele desenho que a escola nos ajudou a construir, aquele modelo de estratégia que a gente ajudou a construir, ele não funciona mais. É como se nós estivéssemos querendo andar em São Paulo hoje, em 2020, usando um guia 4 rodas de 2010, por exemplo. Já falamos sobre isso em outras lives. Ou seja, eu quero andar num território que não é mais como era antigamente, usando o mapa de quando era antigamente. Eu vou me perder. Por isso que a competência imediata do novo empresário, ou do empresário que se percebe novo no mundo novo, é, primeiro, aprender continuamente e tomar decisões. Entende? Tomar decisão é uma competência de qualquer ser humano adulto maduro, emocionalmente maduro. Quem não gosta de tomar decisões, alguém vai tomar a decisão por ele.
E aí tem muitos empresários esperando o governo tomar decisão por ele, Exato. a Receita Federal tomar decisão por ele, o Sebrae tomar decisão por ele. Então, Exato. entre a liberdade e a angústia de viver a liberdade, vem alguém que diz, não, eu te salvo, aí ele se libera da angústia, mas não pode ter liberdade, porque ele acabou de se tornar escravo de alguém que vai dizer o que ele tem que fazer. E o que eu defendo e propago é que o empresário, o executivo, o empreendedor, ele tem um negócio chamado livre-arbítrio para decidir que resultados ele quer ter na área comercial, na área de operações, na área de finanças, na área de recursos humanos. O empresário brasileiro ele é acima da média no sentido de nível de energia que ele coloca naquilo lá. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Então eu tenho convidado empresários a não só colocar uma energia no que está fazendo, mas uma energia mais alocada para o resultado do que para o esforço. Ele acha que trabalha muito porque ele bota muitas horas no processo. Mas a pergunta é, ao final do dia, atingiu o resultado que queria? Ah, mas eu não sei exatamente o resultado que eu quero. Então esse é o primeiro equívoco. Hoje as pessoas estão, de fato, ansiosas, preocupadas e negativas. Por quê? Porque não estão felizes com a situação que estão tendo agora. Mas ao invés de elas decidirem que situação elas querem no lugar da que elas têm, elas estão querendo sair da situação que elas não gostam de ter. Então é um jogo mais de fuga do que de busca. Lembra dessa conversa? Lembro, claro, que é aliviador fugindo, né? Agora, eu posso Não sair de um busca lugar da ruim solução. e ir para um lugar pior. Pior ainda. Exato. Eu posso Agora, sair de um lugar ruim e ir para um lugar pior. entendi. Luiz, é interessante o seguinte, ontem ainda eu fiz um videozinho para passar para uns colegas, que a tônica Sim. do discurso é estão desmotivados, né? Mas Tá. quando eu percebo o seguinte, dentro do que você estava falando agora mesmo, se eu não tenho o ponto B Uhum. bem definido, aonde eu quero chegar, eu vou ficar desmotivado. Porque são tantas as possibilidades e tantos os fracassos que eu vou encontrar, né? E vou encontrar o êxito, eu vou encontrar a realização num único local que eu não defini ainda. Então, essa coisa do propósito, da onde eu quero chegar, ela é fundamental, eu penso assim, ele é fundamental, esse propósito, para você se automotivar, porque eles esperam que que os outros deem motivação, né? Então, olha só, Edu, eu vou responder isso até de uma forma bem, até meio mal criada. Né? Vai, manda ver, dá porrada. Veja bem, eu não peço para você, por exemplo, a sua caneca. Eu não pego essa caneca que você pegou agora para mim, porque ela é sua. Eu não pego, por exemplo, para mim, eu não peço para você me dar a sua casa aí onde você está agora, porque ela é sua. Eu não peço para você me dar parte do lucro da sua empresa, porque eu não participei disso, esse lucro é seu. Por que eu tenho que assumir a responsabilidade pelos seus problemas? Entende? Então, o empresário, quando está ganhando dinheiro, ele é o top das galáxias. Mas quando não está ganhando dinheiro, ele tem que se reinventar. Entende? Entendo. Ele tem que se reinventar. E quando ele está ansioso, preocupado e negativo, não tem nada de errado nisso. O que está de errado é ele continuar desse jeito. Sim. Aí está errado. Porque ele tem que tomar uma decisão. E tomar decisão é fazer uma escolha entre uma meta que eu escolhi, eu não vou nem chamar de propósito isso, mas vou chamar de uma meta que eu escolhi, estamos falando de curto prazo, Tá. E aquela meta eu vou viver obcecadamente por ela. E o resto que eu poderia ter escolhido, que eu não escolhi porque eu escolhi aquela meta, não importa mais. A decisão traz dentro do seu radical a palavra cisão. Eu escolho algo e deixo o resto de lado. Sim. Então, se nesse momento nós estamos conversando e temos comida, temos agasalho, temos água, beleza, nossa decisão é muito mais fácil. Agora, a hora que você tapa seu nariz e sua boca, você vai entender o que é o significado da palavra preciso. Porque se você não respirar, você morre. Então, eu peço até desculpas para o pessoal, se eu estiver muito assim eloquente, tem gente grande chorando as pitangas porque não sabe o que fazer. Então, peça ajuda. E não é saber o que fazer, é saber o que quer no lugar do que tem. Ah, Luísa, meu negócio não está indo bem. Tá, não está indo bem como? Como é que você mede isso? Você está mal em vendas? Você está mal em margem? Está em quê? Você tem um DRE. O quê? Então falta até um conhecimento básico. E não é que falta porque não está disponível, falta porque ele não vai atrás disso. Porque esse conhecimento está disponível. Nunca foi.
Entende? E agora você até usou uma palavra que eu assinalei aqui, de repente as coisas, o castelo caiu. Na verdade, não é de repente. Não. Em 1991, Edu, eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, concursado tal, eu era instrutor interno da Caixa, eu dava palestras para gerentes que tinham lá seus 50 anos, eu tinha 20 e poucos anos de idade na época, 25, 26 anos de idade. Eu falava para eles, pessoal, o mundo está mudando. Eles riam da minha cara. Ah, Luiz, você é um garoto rapaz, você é um rapaz muito bacana, muito gente boa, mas o mundo não vai mudar, como você está dizendo. Eu falei, mas não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a tecnologia, são as mudanças comportamentais, isso em 1991, entendeu? E ainda vejo pessoas dizendo que foram pegas de surpresa. Tudo bem, a Covid foi uma coisa que ninguém esperava, mas que já vinha sinalizando um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo há muito tempo, desde a queda do Muro de Berlim, isso ninguém pode reclamar. A questão é que, diante de um desafio, eu sinto uma emoção. E aí, na nossa memória reptiliana do Homo sapiens, lá de trás, na hora que eu sinto uma emoção, se eu não trago o neocórtex para essa conversa, eu vou fazer uma coisa, ou eu fujo, ou eu luto. E aí a maioria de nós tende a fazer o quê? A fugir, a negar a situação, a negar o problema. Isso que você falou é importante. O que ocorre? Muita gente fala, não, eu sei que está em crise e tal. Então ele acha que ele não está negando o problema. Mas o problema não é a crise. O problema, penso eu, é o comportamento dele permanecer o mesmo. Isso. Ele não inovar nesse comportamento. Não Exato. É isso? O problema não é o problema é como ele lida com o problema. Como ele lida. Esse é o problema. Entende? Então, se o mundo se passou gente pegando todo mundo, o que ele vai fazer com isso? Entendeu? Que decisão ele vai tomar? Aí entra um módulo, um processo que só seres humanos são capazes de fazer. Tomar decisões. Porque, veja, qual é a diferença de um ser humano para uma pera? A pera, ela nasce, falei disso ontem, hoje de manhã, ela nasce e já sabe o caminho dela. Ela vai brotar, ela vai amadurecer, ela vai apodrecer, ela vai cair no chão e vai apodrecer na terra, salvo se alguém for lá e comer. O ser humano não tem essa trajetória definida, o ser humano cria, o ser humano decide, o ser humano escolhe, ele toma decisões, ele tem o livre-arbítrio, mas tem pessoas que se colocam numa posição tão vitimadas que não conseguem colocar essa decisão. Aí ela tem que pedir uma ajuda, não é para o negócio dela, é para ela. É para ela. Você falou um negócio agora, Luiz, importante. E para quem estiver nos ouvindo, né, e eu quero debater isso com o Luiz, porque o que ocorre? As pessoas, grande parte dos empresários estão vitimados. Né? É aquilo que você falou. Eles estão na posição de vítima porque o governo não auxilia, porque nós isso, não aquilo, nós aquilo, aquilo outro. Ou seja, nós, os outros, poucos são os empresários que estão fazendo uma administração interna, voltando a buscar lá autoconhecimento e dizer, não, isso. Eu preciso tomar esse caminho. Né? Não importa as perdas que eu vou ter perdas. Necessariamente eu vou ter perdas. Já teve perdas, Já tive e vou ter mais. E se eu não tomar decisão, as perdas vão se acumular, né? Para um patamar incontrolável. Isso, né? Aí. E já deveriam ter tomado essa decisão. Então, essa vitimização, eu acho que é um grande problema que acontece hoje, né? Eu acredito que sim, e essa questão não é uma questão de cognição, inteligência intelectual, é uma questão de inteligência emocional. Emocional. Um grau de maturidade em termos de inteligência emocional, aonde, no meu ponto de vista, eu estava conversando agora, hoje eu fiz entrevistas com 8 diretores de uma empresa que eu apoio, no sentido de colocar para ele o seguinte, quanto você está assumindo a responsabilidade do seu negócio diante dessa crise? Entende? Então, eu posso escolher ser a vítima do mundo, e se eu for a vítima, vai ter um vilão. Se tem vítima e um vilão, vou esperar que haja um herói. Ou então posso escolher ser o justo. De fato, a situação não está boa. O que eu quero no lugar disso? Eu quero outra coisa. Então, eu vou assumir a responsabilidade. E vou ver que recursos eu tenho que desenvolver para atingir os resultados que eu quero atingir. Em vendas, em operações, em finanças, em recursos humanos, nas operações básicas de uma empresa. Mas o jogo é muito mais comportamental, muito mais emocional comportamental do que um jogo cognitivo. É muito mais do que técnico.
Porque se a pessoa tem muito conhecimento, mas a emoção, a ansiedade, a preocupação, o negativismo encobre ela, ela nem sabe o que fazer com tanto conhecimento. Mas ela tem que começar a entender que o negócio dela está baseado em pessoas. Isso já é há muito tempo, há muito tempo. Isso é um movimento negacionista dos empresários, a maior parte deles. As pessoas dizem que as pessoas são importantes, mas elas não se dedicam a entender como é que pessoas funcionam. E a primeira pessoa que o empresário tem que entender como funciona é ele. Entende? Ele tem que entender como ele funciona. Ele tem que entender como é que ele pensa. Ele é o primeiro cliente dele mesmo. Ele é o primeiro cliente dele mesmo. Isso vale para uma conversa, Edu, até no âmbito mais pessoal, né? Do indivíduo, do ser humano. Se a mãe não estiver bem, ela não transfere esse bem para o filho. Se a mãe estiver mal, ela vai transferir esse mal para o filho. Se as máscaras de oxigênio caírem, coloque em você primeiro, para depois você estender esse benefício para o outro. Mas não, a vítima ela não consegue ver isso. Eu estou vendo o mundo separando em dois grupos. Eu me lembro uma coisa, quando eu tinha... A minha filha Marina era pequena, ela estava com muita dor de barriga, tinha muita dor de barriga. Bem, em resumo, não vou entrar em detalhes, mas o que aconteceu? O leite que ela estava mamando tinha brócolis, porque a mãe comia brócolis. A mãe comia brócolis. Então, isso você acabou de falar. É um exemplo. A mãe transmite. Não adianta, você vai ter alguém com dor de barriga se você não cuidar de você. Você entende? Agora, e Edu, isso vai acontecer com a gente como empresário. Agora, imagina um empresário que está ansioso, preocupado e negativo, como é que está a equipe dele? Os empregados dele. Sim. A galera que trabalha com ele. Nessa hora é que a gente precisa de um líder. Não de um empresário, não de um sócio, não de um dono de empresa, mas de um líder. Alguém que assume a responsabilidade do movimento. Entende? E aí, Edu, não tem jeito. Isso é uma escolha pessoal. A pessoa pode escolher ser um guerreiro com cicatrizes de batalha ou uma vítima ferida no campo de batalha. Aí é uma escolha pessoal. A história que ele vai contar, é ele que escolhe. A história que ele vai contar. E o ferido no campo de batalha, cheio de feridas, vai dizer que a culpa foi da Covid, que a culpa foi do governo. E o outro, que é o guerreiro cheio de cicatrizes, fala, não, houve de fato uma Covid, houve uma situação X do governo Y, mas nós fomos lá e vencemos a questão. E o ouvinte vai ficar comparando essas duas histórias para saber qual é a verdadeira. Então a pergunta não é o que os empresários vão fazer. Aí a pergunta é para quem está nos ouvindo. O que você que está nos ouvindo vai fazer? Porque essa é uma decisão individual, intransferível. Entende? E me diz uma coisa, Luiz, como você encara o seguinte, que eu pego alguns empresários pela frente, eu dentro da do meu modo de pensar, eu selecionei em 2 tipos, né? Na verdade, 3, que é o equilibrado, mas vamos colocar assim. O otimista irresponsável, né? E o pessimista. Aquele otimista irresponsável que diz, isso vai passar, isso tudo vai ficar bem, já o governo vai dar um jeito nisso, eu ouço esse discurso e me assusta ver, né, que ele não entende que pode até ser que o governo venha ajudar, pode até ser que ganhe na luta, mas é um otimismo irresponsável. E você pensar que pode nada disso acontecer, não é ser pessimista, pode ser uma realidade a acontecer. E você tem que agir dentro dessa realidade. Não pode acontecer isso? Como é que você lida com esses 2 extremos? Então, esse que você chamou de otimista irresponsável, ele é uma pessoa que devaneia, né? Então, olha só, eu entrei em quarentena, eu entrei em isolamento dia 13 de março, né? E aí, claro, por força do meu trabalho, eu pensei comigo, quero aprender com essa nova situação. Aí eu tenho uma conta corrente da minha empresa na Caixa Econômica Federal. Então, eu liguei para o gerente da Caixa Econômica Federal. E falei para ele, falando, olha, vai ter um cenário delicado aí, e eu quero saber até que ponto eu vou poder contar com a Caixa. Eu estava fazendo um teste, na verdade, né? Ele falou, não, nós vamos apoiar, nós vamos isso, nós vamos aqui, nós vamos isso. Isso no dia 18, 19, 22, lá, quando começou o decreto aí da isolamento, né? Aí, 22, 23 de março, quando deu lá final de março, início de abril, eu entrei em contato de novo. Não, estamos vendo, estamos vendo. Entrei em contato meados de abril, estamos vendo, estamos vendo. Entrei em contato no final de abril, início de maio, meados de maio, final de maio. Te pergunto,
Fiz algum negócio com a Caixa nesse período? Não, Não, não fiz. não. Imagina se eu estivesse precisando. Não. E agora você imagina o seguinte, você fez um teste. Eu Exato. vivo essa realidade e hoje ainda falando com a minha gerente financeira, falei, tá, qual está sendo a posição deles, dos bancos? Aham. Sim, ó, eles vão dizer que vai aparecer tal coisa assim, assim. Vai aparecer. Nós Vê estamos se pode. em junho, né? Isso começou em março. Né? Então eu não Exatamente. posso ficar esperando vai aparecer. Né? Não pode ficar esperando. Aí é hora de fazer um trade-off, uma troca, né, entre o que é preço e o que é valor. Às vezes Sim. o empresário tem apego à empresa dele, ou tem apego a uma máquina, tem apego a um móvel, tem apego a algum estoque, tem apego a alguma coisa, e ele acaba se abraçando na boia e afundando com ela. Sim, Entende? sim, sim. É hora de tomar um pouco mais de decisões mais assertivas, mais contundentes, mais pragmáticas, e entender que o fracasso ele é provisório. Agora, desistir é para sempre, entendeu? Se a Então, pessoa desiste é para sempre. eu vou contar só uma historinha rápida. Eu tô com 67 anos, né, velho? Aí, Velho nada, pode parar. experiente. Acabaram de mudar a escala de primeira idade, segunda idade e terceira idade. A terceira idade Ah, começa é? com 80 anos de idade. Pô, então tá bem, tô bem. Aí o que ocorre? Eu dei uma passada na minha jornada, né? Uhum. Eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade em 64, quando houve o golpe militar. Né? Em 68, eu tinha 16 e estava na minha adolescência, juventude, com a AI-5. Perfeito. Fui para a faculdade. Eu fui para a faculdade com a AI-5. Eu me lembro, para mim aquilo era um caos, porque eu estava sentado no banco da faculdade e meu pai dizia sempre, cuidado com o que você fala, porque do teu lado deve ter alguém do Sistema Nacional de SNI. Um X9 aí, né? O X9 e o Goberi, sabe aquela do Lembro, cara tá sei, lá? sei. E você não sabia se o teu professor... Olha, gente, isso daí quem for mais velho lembra disso. Se o teu professor jogava o verde para colher o maduro na turma. Uhum. Então, o seu professor era também um cara do Exército ou coisa desse tipo. Nós tínhamos aula de OSPB e tudo mais. Isso, moral e cívica. Moral e cívica, a doutrinação. E a gente tinha medo, o temor era muito grande. Né? A gente cresceu dentro desse temor. E muito empresário, ele veio dentro dessa disciplina do medo, nesse longo do tempo. Aí nós viemos com mudanças de moedas, com 12 trilhões de inflação nesse período. 12 Sim. trilhões. O pessoal nem imagina, os novos nem sabem o que é isso. Não, nem tem ideia do que seja isso. Nem tem ideia. E a gente sobreviveu e foi empresário. Teve coragem de ser empresário ao longo desse tempo. Aí entra mais uma nova fase. E isso foi o quê? De décadas em décadas. Então, é óbvio que não com essa proporção e com o medo que a gente tem hoje de contaminação e tudo mais, e arrasador como está sendo isso daí, mas há possibilidade, daqui 10 anos, ter uma nova Covid ou alguma coisa desse tipo. Você hoje Sim. colocaria no seu planejamento estratégico mais uma catástrofe daqui 10 anos? Claro. Seria prudente colocar isso? Olha, não só prudente, como um sinal de inteligência. Porque você fez um relato aí que algumas pessoas passaram por essas etapas todas que você disse e se fortaleceram. Outras passaram pelas mesmas etapas e se enfraqueceram. Então há aí um elemento do indivíduo. Não é só a circunstância que faz o indivíduo. O indivíduo faz a si próprio também. Né? Então eu diria assim, há que se pensar sim, esse é o trabalho de análise de cenários. Né? Quais são os cenários que a gente pode imaginar? Quem esteve mais atento, né, e tenho certeza que algumas pessoas perceberam isso, o Bill Gates fez uma palestra no TED Talks em 2015 falando que a próxima guerra não era uma guerra de míssil, era uma guerra de vírus, entende? Sim. Então as informações estão aí. O problema é que muitas pessoas estão querendo muito mais descansar, curtir a vida, e está tudo bem, só não me venha reclamar depois, do que realmente entender o que está acontecendo e fazer mudanças reais no mundo, entendeu? Mudanças na sua área de influência.
O empresário, eu aprendi com o Vicente Campos Falcone, o professor Falcone, Sim, professor que Falcone. o papel de uma empresa, eu tive aula com ele, o papel de uma empresa é o quê? É atender a demanda de um consumidor. E empresários vão montar empresas para ganhar dinheiro. Está errado? Não está errado, mas ganhar dinheiro é como se eu fosse plantar batata para colher batata. Ganhar dinheiro é natural, é uma obrigação de uma empresa. O lucro não é um objetivo de uma empresa, o lucro é uma obrigação de uma empresa. Como respirar não é o objetivo de uma pessoa, respirar é uma obrigação se a pessoa quiser se manter viva. Então ele tem que pensar no lucro, porque o lucro mede, inclusive, você sabe o que mais está doendo nas pessoas? Vou falar uma coisa que vai doer também. É que elas estão vendo que elas foram incapazes de fazer gestão do seu negócio. Sim, a Porque frustração é muito grande. Tem gente passando pela crise e prosperando. Sim. Tem gente passando pela crise e atravessando essa crise. Por que outros estão e outros não estão? Porque eu fiquei pensando no curto prazo, eu fiquei pensando no meu benefício pessoal, eu fiquei tratando recursos humanos como recursos, eu fiquei tratando operações como a galera que fica lá remando no fundo da barca. Porque essa fórmula vinha dando certo dentro da visão. Mas dando certo dentro daquela visão estreita e de quem parece que passou por crises e não viu as crises. Sim. Então, aquela pessoa que passou por crises e não viu as crises, ele tem um elemento que ele não está aprendendo com o cenário. Ninguém imaginou esse cenário. A Angelina está falando, ela tem razão. Ninguém imaginou esse cenário. Mas que havia um cenário de cuidado a ser tomado antes dele, havia sim. Desde 1989 se fala na expressão mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Quem está operando, quem está vivendo a vida com um olhar atento, está vendo que as pessoas não vão mais ao banco, está vendo que então vai perder empregos no banco, está vendo que as pessoas já estão indo no mercado e estão pagando com o próprio self-payment, já não tem mais tantos caixas assim. Aí os vitimistas vão falar o quê? A tecnologia está matando os empregos. Não, a tecnologia está mudando o processo. Porque a tecnologia matou emprego, se for pensar assim, desde a era agrícola. Quando ia um monte de gente cavar buraco na terra, o cara foi e inventou o arado. Quando ele inventa o arado, ele tira um monte de braço e bota um arado ali. Então isso é uma desculpa que, sinceramente, não cola, não faz sentido. Eu também acho que não cola. Nesse momento, o empresário, se ele quiser realmente uma ajuda, o Edu, e acho que nossa responsabilidade não é só bater, nossa responsabilidade também é acolher. Mas acolher aquele que quer, de fato, enfrentar a tsunami. Enfrentar o cenário. Realmente assumir. Aquele que quer se colocar como vítima, eu não sei exatamente como ajudá-lo. Mas aquele que quer assumir a responsabilidade, eu sei exatamente como ajudar. Defina suas metas, defina as estratégias das ações, bota prazo para isso, bota uma energia nesse negócio e vai fazer o que tem que ser feito. Tem coisas que só o empresário vai poder fazer. Então, vamos lá. Então, vamos tentar dar um passo, porque o que ocorre? Até o Fábio Pereira, que é o contador que de vez em quando está com a gente também, ilustra bastante coisas, esclarece a gente, falando da história da Alice no País das Maravilhas. Né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, você acha que, vamos pegar o que você falou, o que o Fábio está falando aqui, primeira coisa que a pessoa tem que definir é aonde ela quer ir, para onde A primeira coisa que ela tem que reconhecer é a dor que ela está sentindo. Tá. Então o empresário tem que olhar e falar o seguinte: caramba, o meu negócio está horrível. Eu estou devendo, eu não tenho capital de giro, eu estou devendo folha. Ele tem que ter um diagnóstico de onde ele está nesse momento. Imagina você estar aí onde você está. Não sei onde você está, mas você está em algum lugar aí. Aí você liga para mim e fala assim: Luiz, pelo amor de Deus, me ajuda. O que houve, Edu? Pô, me ajuda, vem me pegar aqui. Eu falei: mas onde você está? Aí você vai olhar para cima, cara, é um lugar escuro, tá? Mas descreve ele. Ah, tem umas coisas brancas no teto aqui, parece que é um céu cheio de estrela. Eu não consigo te ajudar. Se você não souber onde você está, eu não consigo nem te ajudar a ir para algum lugar. O diagnóstico é necessário. Fundamental, tem que saber onde eu estou, entendeu? E aí, na medida que eu sei onde eu estou, eu posso escolher onde eu quero estar. Entendeu? E aí trabalhar nos pontos que são nevralgicamente relevantes. Eu não posso querer mexer em tudo na minha empresa agora.
Eu acredito que a maioria dos empresários estão muito preocupados com vendas, com redução de custo, com formas de financiamento, recursos financeiros para bancar a estrutura enquanto eu não consigo fazer receita com vendas. Mas eu estou vendo um monte de gente criando lá soluções para aumentar as vendas, ou pelo menos impedir que elas reduzam a zero, né? Os deliveries, os atendimentos por telefone, atendimento pelo WhatsApp. Ou seja, a solução ela existe. Se ela não existe, dá para inventar. Mas tem que botar energia nesse negócio. E a vítima não tem energia para isso. A vítima só tem energia para sugar a energia que ela tem no auto-vitimismo. E ela não tem, então, energia para resolver o problema. Se eu boto energia em área que eu não tenho controle, eu não tenho energia para atuar nas áreas que eu tenho controle. Luiz, mas o seguinte, como é que você vê uma situação? Vamos supor, eu sou coach, eu sou cognitivo comportamental, fiz medicina comportamental, trabalho com gestão há muito tempo e não é raro nessa pandemia aqui eu ficar muito preocupado. Me desanimo um pouco, né? E fico preocupado. Tá. Aí tá a minha mulher aqui do lado, tá falando, ela me puxou a orelha, né? As pessoas, elas não pensem que você vai ficar sorrindo o tempo inteiro porque você domina uma ou outra ferramenta, tá? A Claro que preocupação, às vezes, é uma defesa para a gente também ficar atento depois, falar, peraí, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Por exemplo, hoje eu acordei, eram 2:30 da manhã, vim para a sala, sentar e escrever soluções, possíveis soluções. Sim. Perfeito. É óbvio que depois fico com sono, tudo mais tal. Mas a gente tem que começar a aprender, a entender que mesmo sentindo algumas dores, alguns fracassos ou algumas fraquezas, isso é natural. O que não pode é o que você falou, ser vítima. Não, mas é porque todo mundo, não. Né? Você está na trajetória, você vai tomar tiro nessa trincheira, vai acontecer um monte de coisa, mas você tem que sobreviver. Não é Exato. isso? Exato. Agora, as pessoas ficam preocupadas, mas eu não posso desanimar. Tem hora que você vai desanimar, gente. É que nem um adito. Exatamente. Veja, eu não posso desanimar frase de quem já desanimou. Eu já estou desanimado, então estou querendo dizer para mim que eu não estou desanimado, eu não posso desanimar, mas no fim eu já estou desanimado. Ou seja, sim. Eu acho que as pessoas elas têm um aprendizado a desenvolver, que é entender o que elas pensam, o que elas sentem. E muitas vezes uma coisa está desconectada da outra. A pessoa pensa que não pode desanimar, mas ela já sente o desânimo. Sim. Então ela tem que entender o mecanismo disso, entendeu? Porque esse desânimo ele vem de um processo. Eu recebo os estímulos externos, eu dou significado a esses estímulos externos, como a cognitiva comportamental defende, e na hora que eu dou significado pelo meu sistema de crenças, isso repercute na minha emoção. É a emoção que me move. Ou me move para enfrentar um problema, ou me move para fugir desse problema. Então, o preocupado, aquela pessoa preocupada que pega a preocupação e age, essa preocupação é campeã. A pessoa com medo, que com medo ela age, esse medo é campeão. Mas a pessoa preocupada, que se deixa tornar-se a preocupação, a pessoa com medo, que se deixa tornar o medo, ela vai fragilizar. Ela tenderá a construir uma história, uma narrativa que dá conforto emocional para ela e dizer que ela é um coitado. E se aparecer alguém do lado dela e falar, nossa, coitado mesmo, você tem razão. Aí estragou tudo, porque tirou dele a chance de reagir. Claro. E é isso que eu ia te falar. É justamente nesse ponto. Por exemplo, eu tenho aqui a Alice, minha esposa, que me puxa a orelha, conversa e não sei o que e tal, e aí eu retomo, né? Perfeito. Mas aprendo com aquele desânimo, porque algo veio e bateu na cabeça, não sei o que, como é que eu tenho que fazer. Mas é importante também que a pessoa pense, e eu penso nisso, qual é o meu motivo, qual é a motivação que eu tenho, quais são, para eu continuar lutando. Senão, você vai caindo, Exato. Então você tem que ter um motivo. Aí que entra a questão dos valores, entendeu? Aí que entra uma questão relacionada a valores humanos. Porque eu diria para você,
e posso até estar enganado, mas até hoje eu não vi isso acontecer. O empresário não monta um negócio para ganhar dinheiro. Ele monta um negócio para obter o que o dinheiro oferece a ele. Sim. O que o dinheiro Sim. proporciona. E ele vai falar que é viagem, mas ele quer a viagem? Não, ele quer o que a viagem proporciona. Então a gente está falando de valores, fins como integridade, como reconhecimento, como lealdade, como liberdade. Né? O ser humano vive a vida entre liberdade e o risco. Liberdade e o risco. Eu quero ter muita liberdade, mas para ter muita liberdade eu tenho que tomar um risco. Né? Sim. Eu não quero ter risco nenhum, então você vai ter que trocar essa liberdade. Então esse trade-off emocional, que vem das crenças e valores, repercute na emoção, que repercute no comportamento. Por que a pessoa decidiu ser empresário e não decidiu ser, por exemplo, funcionário de uma empresa pública, por exemplo? Porque ele quer ter liberdade. Ok, você quer ter liberdade, então tem que assumir um risco associado a isso. Eu quero segurança. Então você tem que cumprir um horário de trabalho dentro de uma repartição pública. É princípio de finanças, é rentabilidade, segurança e liquidez. Não dá Você para ter falou os dois. você falou uma coisa agora importante, porque eu entendo que tem muita gente que se sentia segura e agora está completamente insegura. E Isso por quê? daí... Porque ela estava acostumada com o cenário, quando o cenário muda, ela não aprende um novo cenário. Não aprende dedica um novo tempo cenário. para aprender um novo cenário. E nós voltamos para o início da nossa conversa. E nega o cenário, o pior é isso. E nega o cenário. Aí, bicho, aí não vai ter jeito. Me diz o seguinte, as pessoas que estão buscando, que não conseguem caminhar sozinhas, né? Uhum. É interessante que elas não procuram auxílio. Eu percebo em vários grupos que eu participo, a negação primeiro, né? E depois a vergonha de procurar ajuda. Né? Ok. Por que esse mecanismo acontece? Porque para o empresário é importante que ele perceba a sua liberdade. Estou falando de empresário, mas quem é funcionário e perdeu seu emprego, para todo mundo. É importante que perceba, eu estou na corda, eu vou tomar porrada para cacete, eu tenho que desviar desses murros. Eu tenho que sentir que momento eu tenho que agir, né? Como é que eu tenho que fazer? Como essa pessoa tem que fazer se ela tem vergonha de pegar e falar, bate o gongo para eu descansar um pouco, né? Isso aí. De novo, né? É uma questão de... tem pessoas que se identificam com os seus resultados. Então ela se identifica com o sucesso, ela acha que ela é o sucesso. E às vezes isso pode levar a uma arrogância que pode tirar ela do trilho. E às vezes a pessoa se identifica com o fracasso, ela acha que ela é o fracasso. Sim. E aí isso subjuga o indivíduo, corrói a moral, destrói a autoestima. Então aquele que se colocou nesse lugar não tem nem força de sair. Então o primeiro ponto é entender que sucesso e fracasso são resultados, não eu. Eu posso fracassar, mas eu não sou o fracasso. Eu posso ter sucesso, mas eu não sou o sucesso. E o que é fracasso? Um resultado que eu atingi que eu não queria ter atingido. E o que é sucesso? O resultado que eu atingi que eu queria ter atingido. A pessoa começa a criar frases e comandos na cabeça para ela se dirigir pelo raciocínio dela, não pelo raciocínio da sociedade. Entendeu? Porque muitas pessoas estão desenvolvendo empresas para atender expectativas de pessoas que não estão nem aí para ela. Sim. É aí que a pessoa tem que assumir a responsabilidade da sua vida, entende? Eu monto uma empresa, eu faço o meu trabalho porque eu quero viver desse jeito. Mas você não tem uma casa na praia. Porra, mas quem disse que isso para mim é importante? Mas eu tenho o amor das minhas filhas, isso é mais importante do que a casa na praia. Eu tenho as minhas bicicletas, se eu pegar as bicicletas que eu tenho, eu vender, eu compro um baita de um carro. Mas eu não gosto de carro, eu gosto de bicicletas. Por quê? Porque eu me conheço e tomo minhas próprias decisões. O problema é que a pessoa quer ser um ser humano nos direitos, mas nos deveres ele quer ser um teleguiado. E aí não vale. Ou você assume direitos e deveres, ou você não vai conseguir prosperar de maneira plena. Tem uma outra colocação que fizeram para mim, que é o seguinte, eu acho extremamente importante, se você pudesse esclarecer para a gente. Aí também tem a ver com resultados, com comportamento, com tudo isso. Que é o seguinte, você imagina, você acabou, e há pouco você disse isso, tem gente que está se saindo bem na crise. Então, vamos lá. Tem. Você imagina um cenário, eu profissional, eu estou com o meu negócio funcionando,
ele é essencial e eu estou conseguindo, né? Isso. E eu vou continuando naquela acomodação que eu estava. Pô, a crise não me afetou, eu estou indo normalmente. Só que o cenário pós-crise, ele vai mudar. Ele vai mudar. E para mim fica difícil perceber que eu preciso mudar, porque alguém está pensando aqui do lado a maneira como atuar, diferente do que eu estou atuando, para me tirar do mercado, porque ele se ferrou. Como é que esse empresário que vem tendo sucesso, como é que esse empresário que não percebeu a crise, como é que ele muda? Se para ele a resposta é positiva dentro da crença dele. Então, ele tem que olhar os sinais. O Hélio Furlan está falando uma coisa importante aqui. Ó. Concordo, mas com um pouco de cuidado. Na verdade, esse cenário é totalmente novo e foi totalmente inesperado. Uma situação para a qual nem os mais loucos dos empresários poderiam imaginar. Eu concordo com ele. Eu concordo plenamente com ele. A questão é a seguinte. Se é um cenário louco que você não podia imaginar, o que você faria num cenário de algo que você desconhece? Eu vou responder por mim. Eu quererei saber tudo sobre esse cenário. Sim. Então eu passei uma semana lendo tudo que eu podia ler sobre Covid-19, que na época nem chamava Covid-19 ainda, que era o coronavírus. O novo coronavírus. Era o nome do negócio que o Covid virou a ser a doença. Então, se eu não sei alguma coisa, eu como ser humano e dotado de alguma inteligência, eu quero saber. E vou saber o máximo que eu puder saber. E, claro, vou consultar fontes que são fidedignas e não fidedignas. Porque eu entendo o que o Hélio fala, e essa avaliação dele vale muito para o primeiro mês, segundo mês. A gente está indo para o terceiro, quarto mês do negócio. Então, até vi um negócio hoje muito interessante. Teve um período que o medo do corona era desse tamanho. Sim. Enorme, né? E aí as pessoas tinham... Como é que é? Foi uma situação muito interessante que mostraram hoje numa reportagem que eu vi. O medo era enorme, né? Eu não estou lembrando exatamente qual era o trick desse negócio. Mas, enfim, o fato é que hoje as pessoas não estão mais com medo do corona. As pessoas já estão começando a sair, o trânsito já está aumentando, as flexibilizações já estão chegando. Só que não teve uma mudança muito grande do cenário em termos de conhecimento do vírus. Não tem uma vacina, não tem nada. Então as pessoas estão começando a cansar de uma coisa e não estão mais se apoiando em informação. Então a emoção está tomando conta das pessoas de novo. Entende? Não então, é um perigo isso? Claro que é um perigo, claro que é um perigo. E se a gente não conhece ainda direito esse vírus, eu não sei dizer se alguém conhece isso, porque eu vejo médicos muito capacitados tendo percepções diferentes, ele acaba não sabendo que decisão tomar. Então, se aquele empresário está sendo bem sucedido na crise, ele tem que entender que esse sucesso que ele está tendo é fruto de um processo, não de um evento. Ele tem que entender as causas desse processo. Para ele, então, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, ele perguntar, como que isso aconteceu comigo? O sucesso e o fracasso. Tem gente ganhando muito dinheiro nessa crise, de maneira lícita, né? Porque está desenvolvendo um trabalho dentro de uma área que é importante e tal, e tem gente revendo seus negócios, tem gente avaliando isso. Isso aconteceria em qualquer outro cenário. Não dessa maneira, porque de fato o Hélio está certo. Ninguém previu isso. Mas a gente já não está mais falando de previsão, a gente está falando de coisa de 2 meses, 3 meses atrás. Sim. Já está num outro patamar isso, entende? Não, e é um cenário que também, eu não sei, Hélio, o Hélio trabalhou muito tempo numa multinacional e ele, de planejamento, ele manja bastante também, mas eu não sei, eu que planejei muito tempo, estudei muito sobre isso, eu tenho dificuldades de pensar onde se quer chegar. Não onde eu quero chegar, eu até consigo entender, mas eu sei que o mapa não é o território. E o território, ele está minado, né? No meu ponto de vista, o território está minado. Eu ainda não aprendi muito a lidar com esse território minado. Por quê? Porque eu, como grupo de risco, minha empresa está trabalhando, eu tenho lá os funcionários trabalhando, né? Meu irmão foi hoje, o outro foi outro dia, eu talvez vá um dia, mas eu não me sinto seguro em ter contato com o público e me expor ao risco. Ok. Então,
É um medo um pouco diferente do que eu tinha antes. Pô, será que vai dar certo esse negócio ou não? Mas eu conhecia o cenário e as possibilidades. Hoje, eu realmente não sei. Mesmo Exato. lendo, mesmo estudando. Exato. Aí você se encontra numa situação em que você vai ter que tomar uma decisão. Sim, E você tomou. Você ficou em casa. sim. Percebe? Você avaliou e você tomou uma decisão. E você teve possibilidade de tomar essa decisão. Tem gente que não tem essa alternativa. Não tem. Ele não vai tem. ter que ir no negócio. Entendeu? E aí, Luiz, como é que faz com isso? Cara, aí é o risco que a pessoa vai ter que tomar. E os planejamentos consigo... dele têm que ser com essa variável. Eu não consigo imaginar uma vida, agora muito menos do que antes, mas nunca consegui imaginar uma vida sem riscos. Sim. O único lugar que eu imagino que há uma possibilidade de viver, não é nem de viver, de estar sem risco, é num lugar deserto ou então num cemitério. É claro que a circunstância na qual nós estamos vivendo, o volume do risco aumentou muito. Muito. Então, muito. o ser humano que quiser, né, o ser humano que quiser, ele vai ter que começar a ter uma certa afeição ao risco. Entende? Ele vai ter que começar a colocar essa variável como algo que faz parte da vida. Não que ele negue, porque o risco sempre foi associado, a história do homem se confunde com a história do risco. O homem era extrativista, depois ele deixou de ser extrativista para plantar a sua comida. Ele trocou o risco de depender da natureza pela segurança de depender da sua própria tecnologia. Depois ele começou a ver que tinha emprego na área industrial. Ele trocou o risco de plantar e, portanto, não ter chuva, não ter sol, pela segurança do salário. Depois ele viu que o salário prendia muito ele numa era do conhecimento, que é agora mais recente. Então ele troca o emprego para o empreendedorismo, porque ele quer ter mais liberdade, mas isso está associado a um risco maior. Entende? Sim. Então a história humana é uma história de trade-off, de trocas entre risco e liberdade. Risco e liberdade. Então a pessoa tem que tomar... E no final do dia, Edu, a pessoa vai ter que viver com o seguinte, a decisão que ela tomar. Sim. Isso é indelegável, não dá para falar, mas se eu sair eu vou ser infectado pela Covid. Vai não, você pode vir a ser. Você pode botar uma máscara, 2 máscaras, 3 máscaras, botar luva, botar gorro, botar touca, botar roupa. Você pode sair com uma roupa de amianto se você quiser. Mas se você quiser ficar preso a esse medo, você ficará. Porque essa narrativa está dentro da cabeça do sujeito, entende? Ele vai ter que construir uma história que o motive a enfrentar o medo, que nesse momento se chama Covid-19. Mas outros momentos foi quebra de bolsa, torres gêmeas, alta inflação, como você mesmo mencionou, entende? Sim. Não, muito interessante isso, tá vendo? Olha, mais uma componente que é o risco. O Hélio está falando aqui, não existe negócio 100%, não existe planejamento 100%. Não existe planejamento 100%. Não existe isso. 100% seguro, não existe. Não Concordo existe, com você, mas qual é a única variável, Hélio, para você que está participando legal aí com a gente, que eu vejo, é que hoje é diferente de eu errar financeiramente no planejamento ou estrategicamente no planejamento. Hoje eu tenho o risco da saúde e da vida. Então, é uma componente um pouco de, eu posso usar luva, posso usar isso, posso usar aquilo, posso usar tudo isso, mas é uma coisa um pouco diferente do que a gente vinha vindo. E tudo bem, e vamos ter que nos adaptar e aprender a lidar com isso. Edu, eu posso falar uma coisa que vai se parecer impopular, tá? Mas manda ver. eu falei isso antes. Eu entendo a Covid, entendo as mortes, lamento muito, mas tem gente morrendo de fome, Edu. Sim. Tem gente morrendo de fome. Você não tem esse risco, você não tem esse risco, eu não tenho esse risco. Então a lição que eu estou vendo é o seguinte, quando a morte se aproxima de pessoas como nós, quem a gente vai ser? Porque a fome não é o tipo da morte que se aproxima de pessoas como nós. E aí você vai querer conhecer a morte ou você vai querer negar a morte? Porque você tem alguma dúvida de que eu vou morrer? Nenhuma. Nenhuma dúvida. Entendeu? Mas por que eu não me preparo para ela? Eu tenho 4 livros aqui que falam sobre a morte. Exatamente porque eu quis me preparar para a morte da minha mãe, que eu soube que tinha câncer, 2 anos antes dela falecer, e a partir daí, então, eu fui aprender sobre a morte. De quem? Da minha mãe. Hoje eu sei falar sobre, por exemplo, a minha morte. Eu quero morrer? Claro que eu não quero. Mas isso vai acontecer.
Entende? Não quero que aconteça Entendi. agora. Eu estou tomando todos os cuidados. Sim, estou Mas eu também entendendo. tenho que tomar um cuidado que me permita, inclusive, viver. Porque viver é tomar risco. Hoje, um pouco mais do que antes. Então, se eu tenho que tomar risco, eu vou fazer o que o Furlan fez, o que o Hélio comentou. Eu vou fazer um planejamento para minimizar o meu risco. Agora, eu posso estar todo aparamentado, não ter a Covid e ser atropelado. Sim, claro, Entendeu? claro. Então, as pessoas têm que relativizar um pouco o risco e ser mais absoluto no planejamento. E aí você Entendi. vai conseguir avançar. Se vai ser bem Entendi. sucedido, eu posso pegar o meu Waze e marcar para chegar daqui da minha casa até, por exemplo, sei lá, o HCOR. Quem garante que eu vou chegar lá? Ninguém garante que eu vou chegar lá. Não, Mas o risco é não. pequeno, Luiz. Claro que o risco é pequeno. É uma tirada de 10, 15 quilômetros, é tranquilo. Mas nós estamos falando exatamente disso, de riscos maiores e riscos menores. Com riscos menores, eu me planejo menos. Com riscos maiores, eu tenho que me planejar mais. Por isso, a minha Muito bem, mensagem Luiz. final é: faça o seu planejamento, com detalhes. E abraça Tá. esse negócio e faz acontecer. Gente, se precisar de ajuda de planejamento, nós temos aqui o dono de empresa, nós não vamos cobrar nada para essa ajuda, fica tranquilo. Aqui nós estamos ajudando, porque uma das coisas que eu queria falar com o Luiz, e não vai dar tempo, era a questão de você primeiro ceder para depois você receber as coisas, né? Plantar, depois E colher. primeiro plantar. Então, se vocês tiverem dificuldade, mande para a gente e a gente vai trocando ideia, tá? Luiz, eu tenho que encerrar com uma pena muito grande, porque está muito bom, acredito, eu estou vendo pela participação, as pessoas estão gostando demais e para a Não, gente, legal. dono de empresa, é muito bom e vai ficar no ar isso. Mas eu quero que você diga, a gente já falou para o empresário, diz para aquele que não é empresário, mas era um gestor de uma empresa, uma pessoa de confiança, perdeu o emprego, está desanimada, fala alguma coisa que dê para a gente aí não uma motivação, que nós não vamos motivar ninguém, mas que Tá. ajude o cara a se motivar. Eu falo assim, olha, se ele estiver nos ouvindo, ele tem o seu canal, ele tem o meu nome aqui, ele pode fazer essas perguntas diretas. E se você for chamado para ajudar alguém, se precisar de ajuda, eu estou me colocando à disposição também, Muito obrigado. voluntariamente. Tá? Eu Obrigado. diria o seguinte, tome a sua decisão. Se você tomar uma decisão, você pode errar. E depois você pega esse erro e aprende com ele. Às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. Mas se eu não tomar uma decisão, eu já errei. Entende isso? Então, se eu perdi um emprego, por exemplo, posso te contar, eu perdi alguns contratos de consultoria, porque as empresas que eu trabalho são private equities, cujo negócio está bancado em shopping e hotel. Tudo parado. Parado. Entendeu? Pô, eu tenho que me adaptar. Eu comecei a fazer lives todo dia de manhã, de 7 às 7h30 da manhã, para construir uma reputação no mundo online, que eu ainda não tenho, mas eu tenho no mundo offline. Então, estou reinventando o meu negócio. Montei uma escola virtual e daqui a 30 dias vou estar vendendo cursos dessas ordens que a gente está conversando aqui pela internet, entendeu? Então, é um momento de aprendizado, é um momento de aproveitar a oportunidade para se tornar uma outra pessoa melhor e não pior. Então, se a pessoa está derrotada, a primeira coisa que ela tem que fazer é pedir ajuda emocional. Pedir ajuda emocional. Peça ajuda, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, igual você não tem vergonha de falar sobre eu corri muito, estou com a perna doendo, eu passei a noite estudando, estou com a cabeça doendo. Cara, eu perdi meu emprego, eu estou com o meu coração doendo. Peça ajuda na dor emocional também. E essa ajuda vai vir. Eu tenho certeza que vem. Tem muita gente me ajudando de outras formas e estou ajudando muita gente também. Então esteja aberto à ajuda. Esteja aberto à ajuda, é o que eu quero dizer, é o que eu poderia dizer agora. Eu agradeço a sua presença. Arlete, um beijão para você. Eu que agradeço. Agradeço aí a Arlete colocando aí uma alusão a mim, eu agradeço muito. Bacana, legal. Mas agradeço demais a presença do Luiz, é sempre engrandecedora, todo mundo que participou, foi muito boa a live. Vai ficar aí ao ar, passe para os amigos e quinta-feira a gente tem outra, né? Nós vamos fazer a continuação de alguns assuntos que foram votados e a gente vai trazer pessoas que possam auxiliar vocês. Muito obrigado. Maravilha. Machado Master. Rápido. Eu preciso muito aprender o planejamento. Machado, preciso muito aprender planejamento. Manda mensagem para a gente, tá? E a gente vai auxiliar vocês. A gente manda algumas ferramentas, tá bom? Fique com Deus, gente. Muito obrigado. Passe para os amigos.
faço também essa caridade aí com alguns amigos que estão precisando do que o Luiz falou. Luiz, um beijão para você e mais uma vez, Beijão para vocês pela também. sua participação, tá bom? Para vocês todos Obrigado. aí, fiquem bem, se Fiquem cuidem. com Deus. Abraço. Abraço.